Fala galera, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do nosso curso Descompila. Hoje a gente vai ver um conteúdo extremamente importante para a nossa carreira, que são as condicionais e os laços de repetição. A gente vai ver primeiro sobre condicionais e logo em seguida a gente segue com o nosso conteúdo sobre laços de repetição. Bom, o que são condicionais? Para que elas servem? As condicionais, elas servem tanto para validar dados, como controlar fluxos de execuções, tomadas de decisão, ou executar diferentes comandos dependendo da situação. Em Python, a gente tem certas palavrinhas reservadas para a gente fazer esse controle. São elas if, elif e else. Imagine que o nosso if seria o mesmo que o se na nossa língua portuguesa. Então vamos imaginar um exemplo bobo. Eu quero muito comer uma pizza. Se sim, eu peço uma pizza. Se não, que é onde entra o nosso elif, a gente pede outra coisa, um hambúrguer, um pastel. Independente, é só uma exemplificação. Bom, eu não quero nem pizza e nem pastel, eu não quero nada. A gente cai no nosso else, que seria aí o nosso plano B. Ele é executado quando todas as condições anteriores, if e elif, forem falsas. Então, vamos fazer um exemplo prático aqui. Imagine que você é o segurança de uma balada. E existe uma regra bem clara, só entra se for maior de idade. Vem a primeira questão, você é maior de 18 anos? Se sim, você entra. Se não, você não pode entrar. Cairia no nosso else. Por quê? Porque nesse caso, a gente teria apenas duas condições. Ou você é maior de 18 anos, ou não. Vamos fazer um exemplo para fixar melhor esse conteúdo. A gente vai começar citando uma variável x inteira. Então, vamos dar um valor 10. Agora, a gente vai fazer certas checagens, onde dependendo do resultado x, a gente quer que print x é 0, ou x é positivo, ou ainda x é negativo. Beleza. Aqui a gente vai estar já de acordo com a indentação do código, porque quando a gente for utilizar if, elif e else, tem ali, digamos, uma forma de escrever para que funcione corretamente. Então, a primeira coisa que a gente quer checar é o seguinte. Se o nosso x for igual a 0, a gente quer que print que x é 0. Se não, o x ele pode ser tanto maior que 0 quanto menor que 0. Então, caso dele não ser igual a 0, o nosso x, por exemplo, pode ser maior que 0, que cairia no nosso segundo print, que diz que o nosso x é positivo. Mas e se o meu x não for igual a 0, muito menos maior que 0? Cabe a última opção, onde nos diria que o nosso x é um valor negativo. Logo, a gente poderia escrever elif x for menor do que 0. No entanto, como vai ser a nossa última condição? Vai ser o nosso plano B. Se as outras duas anteriores não forem executadas, a gente vai cair no nosso else. Não estaria errado a gente fazer dessa maneira. No entanto, a gente vai adotar da seguinte maneira. Qual que vai ser o resultado desse nosso primeiro código? O nosso x é igual a 10. A primeira coisa que a gente faz é checar se o x é igual a 0. 10 é igual a 0? Não. Então a gente pula para o nosso senão. Se não, se x for maior do que 0, a gente vai printar que x é positivo. X é maior que 0? Sim. Logo, ele atende a essa condição e executa o que está nesse elif. Olha só a nossa saída do terminal. X é positivo. Vamos colocar um valor negativo agora. Observe o seguinte. X é igual a menos 10. X é igual a 0? Falso. A gente já pula para o nosso segundo. X é maior do que 0? Não. Então ele não é um valor positivo. Pula para o nosso else, que é o nosso último caso, que seria x é negativo. Só para exemplificação, eu vou colocar dessa seguinte maneira. E vocês vão perceber que vai funcionar tranquilamente também. Vamos partir agora para mais um exemplo, para fixar melhor esse conteúdo. A gente vai fazer agora uma espécie de gerenciador de senhas. Então, a primeira coisa que a gente quer é criar uma variável, vamos colocar o nome senha. Essa senha ela vai ser do tipo string. Então, vamos colocar um valor qualquer. Cachorro 1, 2, 3. Qual o conceito da gente ter uma senha? É para a gente guardar algo. Então, se a gente quer guardar, proteger alguma coisa e a gente quer pegar essa coisa num momento, a gente tem que saber a senha. Quais são as condições? Ou eu sei a senha, ou eu não sei a senha. Logo, vamos pensar o seguinte.
Se a nossa senha for igual a cachorro123, que é a senha correta, a gente vai ter um print dizendo senha correta. Mas e se eu colocasse a minha senha com outro valor? Imagine, por exemplo, maçã. O que aconteceria? A gente faria a checagem e a nossa senha não atenderia a nossa condição de ser igual a cachorro123. Logo, a gente precisa tratar essa condição. E a gente consegue facilmente tratar com o else, pois a senha só pode ser igual a cachorro123. Caso qualquer outro valor vai estar incorreto. Logo, senha incorreta. Vamos ver se funciona? A gente setou a senha sendo cachorro123. O esperado é que o nosso programa retorne senha correta. Olha só, senha correta. Agora imagine que a gente coloca outra variável aqui. Vamos colocar banana. A primeira coisa que a gente checa é se a nossa senha é igual cachorro123, que é o desejado. A gente observa que não é. Então, qual é o resultado que a gente espera dessa aplicação? Seria a senha incorreta. Olha só, correto. Agora que o nosso conteúdo está mais claro, vamos para o nosso desafio da aula, que é nada mais do que criar uma calculadora, onde seja possível a gente fazer soma, subtração, divisão e multiplicação. Eu vou iniciar o desafio, mas depois disso eu quero que vocês tentem fazer. E aí sim a gente retorna com a resolução do desafio em si. Então eu vou dar algumas dicas para vocês. A primeira coisa que a gente precisa fazer é criar as nossas variáveis que a gente vai utilizar para fazer as condições. Então, para a calculadora, a primeira coisa que a gente precisa são de dois valores. Sejam eles num1 e num2. Independente do valor do número. A gente pode colocar o num1 sendo 100 e o num2 sendo 200. A nossa terceira variável, ela vai se chamar operação. Eu vou escrever só OP. E ela pode ter um valor string, pode ser mais, menos, divisão ou multiplicação. O nosso OP vai ser a condição que vai nos dizer para a calculadora fazer ou uma soma, ou uma subtração, ou uma divisão, ou uma multiplicação. Então, vamos imaginar o seguinte. Se o nosso OP for igual a determinado caractere, a gente quer que ele print a soma desses dois números. Para ele fazer isso aqui, o nosso OP teria que ser igual a mais. Logo, nosso programa retornaria a soma desses dois valores. Vamos ver se isso aqui funciona? OP sendo mais, o resultado deve ser igual a 300. Olha só, funcionou. Para agora, eu quero que vocês tentem fazer. E eu vou dar uma dica aqui. Seguem essa mesma estrutura de elif. No entanto, preste muita atenção, porque eu estou dizendo o seguinte. Só existem essas possíveis situações, essas determinadas operações. Caso contrário, eu quero que retorne um erro. Então, eu vou deixar um tempo para vocês fazerem aí e já a gente retorna. Eu espero que vocês tenham conseguido. Se não conseguiu, não tem problema algum, pois a gente está aqui justamente para aprender. Então, vamos continuar com a nossa implementação. O segundo caso seria uma subtração. Então, se o nosso OP for igual a menos, a gente quer que o nosso num1 subtraia o num2. Ainda, continuando, se o nosso OP for igual à divisão, a gente quer que o nosso número 1 faça uma divisão de inteiros com o nosso número 2. Certo? Ainda, a nossa multiplicação, se for igual, a gente quer que o num1 faça uma multiplicação com o num2. Ok? Bom, tá pronto o nosso código.
Não. Por que que ele ainda não está pronto? A gente tratou todas as condições possíveis que a nossa calculadora pode executar. Ok? Só que lembra que eu falei lá, caso contrário, quero que retorne um erro. Então, se não for nem mais, menos, nem divisão, nem multiplicação, eu preciso que retorne um erro, né? Ou melhor, essa operação não existe. Tá bom. Se a gente tratou todos os casos, a gente cai num plano B, né? Então, a gente lembra dele, do else. Logo, se nenhuma condição anterior foi atendida, else, print, erro. Essa operação não existe. Bom, vamos colocar aqui alguns valores para a gente testar. Em um primeiro momento, se for uma soma, a gente quer que retorne 550. Ok. Caso contrário, a gente quer uma subtração. A gente quer um retorno que seja igual a 450. Olha só, nosso código tá certinho, atendeu a isso. Ou ainda, pode ser uma divisão. 500 dividido por 50, a gente deseja aí o nosso resultado sendo 10. Olha só, correto. Ou ainda, pode ser uma multiplicação. Vamos ver se nosso código vai atender a isso. 500 multiplicado por 50, a gente deve gerar um valor 25.000. Correto. E se fosse qualquer outra coisa? Vamos escrever aqui uma string aleatória. O que o nosso código deveria retornar? Ele deve retornar um erro, porque essa operação não existe. Logo, erro. Essa operação não existe. Então, essa é a implementação da nossa calculadora, tá? Espero que vocês tenham conseguido. Se não conseguiu, tudo bem. A gente está aqui para aprender, mas lembre-se, é muito importante a gente tentar forçar o nosso raciocínio. E bora agora para os nossos laços de repetição. Para que serve os laços de repetição, né? Qual o intuito de utilizar um laço de repetição? Podemos dizer que a ideia do laço de repetição é que um computador execute a mesma sequência de instruções múltiplas vezes. Por quê? Porque imagine que a gente quisesse que o nosso programa listasse aí números de 1 até 10. Não seria nem um pouco interessante a gente ter que fazer isso na mão, por exemplo, fazendo vários prints. Print 1, print 2, print 3. Seria extremamente desgastante e nem um pouco viável. Funcionaria? Funcionaria. Mas é algo que a gente consegue resolver com 2 linhas de código. Então, a gente tem 2 tipos de loops no Python. O for e o while. Qual que é a diferença? Né? Quando é a melhor hora de se utilizar cada um? O laço for, ele é muito utilizado, né? O seu melhor uso é quando você sabe o número de repetição que você quer percorrer, por exemplo. O for é muito utilizado em listas, porque geralmente a gente tem uma lista com X valores e a gente sabe quanto, né? Quantos valores a gente quer fazer essa repetição. Já o while, ele é muito utilizado quando a gente não sabe esse número de repetições. Por exemplo, imagine que a gente tivesse ali um programa que a gente tem uma senha e a gente vai retornar um determinado print só quando a senha for igual à que a gente quer. Só que até o usuário escrever a senha correta, pode ser que ele acerte de primeira, ou pode ser que ele demore 1 milhão de vezes. A gente não sabe. Então, esses são os casos de uso do laço, for e while. Para entender melhor, vamos fazer um exemplo de cada um aqui e depois a gente faz exercícios. Bom, for. O primeiro exercício que a gente vai fazer de for, a gente vai utilizar uma função pronta do Python chamada range. Essa função ela é basicamente o nosso alcance. Então a gente tem aqui 2 valores, o valor start e o valor stop. Esse valor vai nos indicar qual valor a gente vai começar e onde a gente vai parar. Então é o nosso alcance. Então imagine o seguinte, a gente vai entrar naquela mesma questão de fazer uma listagem de um valor de 1 até 10. Então, para cada valor i, vamos colocar assim,
em um range de 1 até 10, a gente deseja que printe o nosso valor. Isso aqui vai estar correto? Vai printar de 1 até 10? Não. Por que não? Porque o range, ele tem algo específico dele, em que sempre o valor de stop vai ser menos 1. Então aqui no caso, a gente teria um retorno de 1 até 9. Por isso, a gente deve sempre setar sendo mais 1 aqui no nosso valor de stop. Ou ainda, se preferir, mudar o nosso start. Vai de cada um, certo? Vamos ver se funciona agora. Olha só, a gente não precisou fazer 10 prints para gerar valores de 1 até 10. Bastou aí 2 linhas de código, certo? Agora vamos fazer um com um while, que vai ser algo que talvez seja um pouco mais complicado de entender, mas é bem tranquilo. Imagine que a gente vai ter uma variável soma. Essa variável soma, ela vai estar setada em 0. E toda vez que a gente colocar um valor, um número, a gente quer que continue somando. Então a gente entra no seguinte: a gente não sabe o número de repetições que a gente vai ter no nosso programa. Logo, a gente pode aqui criar, por exemplo, uma entrada de dados do tipo inteiro, int input digite um valor. Ok, criamos nossa entrada de dados e agora a gente vai utilizar o nosso while. A ideia é o seguinte: enquanto nosso número for diferente de 0, o que a gente quer que o nosso código faça? A gente quer que a nossa soma propriamente incremente o valor de número. E depois disso, a gente chama o número, que vai ser do tipo int. Isso é uma entrada de dados. Digite um número. Ok? Assim vai estar feito o nosso loop. E aqui por fim a gente pode dar um print soma. Vamos ver como isso aqui vai rodar e vamos entender passo a passo. Observe o seguinte: a gente tem uma variável soma que está setada em 0, uma entrada de dados, e a gente entra nesse nosso laço while do número ser diferente de 0. Enquanto o nosso número for diferente de 0, a gente incrementa a soma, o número. Logo, a gente chama novamente a nossa entrada de dados. E assim a gente continua o nosso laço. Bom, vamos digitar um número aqui. 5. Ok? Agora vamos digitar outro número. 2. Tudo bem. Olha só, o nosso número é diferente de 0. A gente continua o nosso laço, sem problema nenhum. Vamos digitar outro número, 90. 6, 7, 0. Opa, parou minha aplicação. Por quê? Porque a gente colocou a condição de parar o nosso laço, que era o número ser diferente de 0. A gente colocou sendo 0. Logo, a gente vai parar, vai quebrar o nosso laço e vai retornar aí a nossa soma. Vamos fazer agora um desafio de for, onde a gente vai utilizar o laço de repetição for e também condicionais. O desafio consiste em ter uma variável i, onde vai nos dizer até qual valor a gente quer fazer um laço. E dentre esses valores, a gente quer somente printar os valores pares. Então, como ficaria essa implementação? Ficaria da seguinte maneira: vamos criar nossa variável i e vamos dar o valor aqui 20 para ela. Bom, vamos inicializar o nosso laço de repetição for. For i in range 0 até 20. Agora a gente vem com a nossa condicional para verificar se é par. If i for divisível por 2 e o seu resto for igual a 0, a gente printa esse nosso valor. Vamos ver se essa nossa implementação está correta? E olha só para o nosso terminal. 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Está correto. Todos os valores são pares.
e estão dentro do nosso alcance, do nosso range, que é até o 20. Olhando assim, a nossa aplicação está completa. No entanto, a gente pode pensar o seguinte: o 20 é um valor par e ele não apareceu no nosso terminal. Por quê? Porque lembra que o nosso range ele sempre acaba deixando de pegar o último valor em si. Então aqui a gente deveria ter o seguinte: de 0 até 21. Aí sim funcionaria, pois a gente estaria incluindo o nosso valor 20 na aplicação. Para encerrar o nosso conteúdo de vez, vamos fazer aí um desafio de while. O desafio consiste em um gerenciador de senha. A gente vai fazer um laço e conforme a senha que a gente digitar no terminal, a gente vai verificar. E se a senha for correta, a gente vai retornar a senha está correta. Caso contrário, o nosso loop vai continuar. A gente tem aqui no terminal já exemplificando o que a gente tem que fazer ou implementar. Então a primeira coisa que a gente vai criar é uma variável senha string input. A gente vai colocar a entrada do nosso dado. Depois disso, a gente vai ter uma outra variável chamada acertou, que vai inicializar, setada como false. Por quê? Porque vai ser ela quem vai nos dizer quando deve parar o nosso laço de repetição ou o nosso loop. Então, enquanto acertou for diferente de true, a gente vai continuar a execução do nosso laço. If senha for igual, vamos colocar que a senha correta é cachorro123. Se for essa senha, o nossa variável acertou vira true e a gente pode printar senha correta. Feito isso, caso contrário, a gente pede para o usuário colocar novamente a senha até ele acertar. Vamos ver se está funcionando. Aqui no terminal ele vai pedir para colocar uma senha. Vamos colocar uma senha errada, abacaxi. Olha só, ele pediu de novo a senha porque não está certo. Vamos colocar mais uma vez. De novo. Agora vamos colocar a senha correta. Quando a gente fizer isso, ele deve parar o laço e retornar acertou a senha. Bom, o nosso código executou exatamente o que a gente queria. Encerramos a aula de hoje e para vocês avaliarem a aula, deixaremos disponível um formulário juntamente com um QR Code na tela. E ainda, se tiver alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários. Quando possível, o mais rápido possível, a gente vai responder vocês. E agora, fiquem com a aula do Matheus.